Vamos para Maria de Nazaré? Vamos. Essa eu posso ler? Também no Padre Zezinho. Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé e por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar, e sem perceber, me vejo a rezar, e meu coração se põe a cantar para a Virgem de Nazaré. Menina que Deus amou e escolheu, para a mãe de Jesus, o Filho de Deus. Maria que o povo inteiro elegeu, Senhora e Mãe do céu. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Maria que eu quero bem, Maria do puro amor, igual a você ninguém, Mãe pura do meu Senhor. Em cada mulher que a terra criou, um traço de Deus Maria deixou. Um sonho de mãe, Maria plantou, pro mundo encontrar a paz. Maria que fez o Cristo falar, Maria que fez Jesus caminhar, Maria que só viveu para ser Deus, Maria do povo meu. Aqui uma relação da mãe com a criança, não é? Da criança com a mãe. E Maria também era uma criança, praticamente era uma adolescente quando ela concebeu, né? Para poder dar à luz ao menino Jesus. E nessa questão do arquétipo, né, Lívia, da mãe, da criança, da mãe, do filho, é muito importante o quê? Nós falamos na outra palestra sobre o que a criança ouviu na vida intrauterina, o que a mãe cantou para ela, o que a mãe influenciou ela com música, ou a família, ou o ambiente, ainda dentro da barriga. E aqui essa criança, ela vai recebendo essas influências e isso vai realmente moldando, né, de alguma forma, essa relação da música com as emoções, e muitas vezes é muito importante você resgatar também esses momentos da infância, da relação com a sua mãe. Por isso que a Lívia falou, pergunta para sua mãe, pergunta para o seu pai, o que vocês cantavam para mim quando eu era pequenininho? O que eu ouvia de música, né? Eu acho engraçado porque eu tive uma experiência com um menininho numa ONG, que assim, as crianças vinham, né? Elas vinham aos poucos para ter aula, então eram classes e classes e classes. Surgiu uma classe de crianças de 7 a 10 anos e uma música do Toquinho, Aquarela, né? A gente ensaiava com todas as crianças da ONG, porque eram músicas que participavam da apresentação. E a primeira vez que eu fui ensaiar essa música, que eu sentei, toquei no piano, o moleque assim, ele descambou a chorar. Mas ele chorava compulsivamente, ele não conseguia cantar a música. E todas as crianças ficavam olhando para ele e dando risada. E eu até parei na primeira vez, eu achei que ele estava com algum problema, com alguma dor, né? E falei, puxa, você está com algum problema tal, né? A irmãzinha dele pegou e falou, Lívia, não, é porque ele se emociona toda vez que ele ouve essa música, ele chora. Ela já sabia. E ele estava, acho que, desarmado, tadinho, ele não sabia que ia ser essa música, Aquarela. Todas as aulas, Lívia, esse menino... A gente ia ensaiar Aquarela, o menino começava a chorar, ele não conseguia cantar, né? Obviamente que aos poucos ele foi se acalmando, mas tocava no coração dele por algum motivo, né? Ele com certeza, muito pequenininho ainda, ao ouvir essa música, deve ter recebido alguma informação muito importante da emoção, está em Svadhisthana, no chakra que nós estamos abordando, né? E ele chorava, você acredita? Ele descambava a chorar com a música. Todos os ensaios, era muito engraçado. E ele cantava? Ele tentava cantar, né? No começo ele não conseguia direitinho. A irmãzinha dele ficava lá do lado dele, né? E ela que contou isso. Nossa, ele se emociona toda vez que ele ouve essa música, professor. Foi bem interessante. Nota que são depoimentos que a gente identifica, né? Assim, na vida das pessoas. Muito bom. E Maria de Nazaré é uma música que fala da mãe. Obviamente que esse menino deve ter recebido alguma influência familiar, da mãe, do ambiente dele, para poder ter esse tipo de reação. Não é verdade? Sim, a música ela traz muitas surpresas, né? O Gualtieri contando essa experiência que ele teve me fez lembrar uma experiência que eu tive há tantos anos atrás, na época que eu atendia com frequência criança, né, no consultório como psicóloga. E assim, eu também tive um pacientinho incrível, que eu nunca vou esquecer dessa história, que foi maravilhoso o processo terapêutico dele, porque na época ele tinha 4 para 5 anos, e ele tinha um quadro de autismo leve, assim, ele não falava, ele não olhava nos olhos, né?
E a mãe, quando o levou no consultório, ela queria que eu o ajudasse, né, para que pelo menos ele pudesse olhar para ela. E aí, né, com a criança no consultório a gente trabalha de maneira lúdica, com caixa lúdica, com brinquedos, né, e eu estimulando ali ele a gostar de alguma coisa, pegar algum brinquedo, e ele se apaixonou pelo violãozinho, né, ele pegou o violãozinho, Que legal, né, daqueles de plástico, assim, bem simplesinho que tem na caixa lúdica, e começou lá só no violãozinho, ou seja, todas as sessões ele fazia sempre os mesmos quadros repetitivos de pegar o violão e fazer da mesma forma, e quando eu tentava interagir com ele, nada, ele não interagia, né? Era ele no mundo dele, com o brinquedo, e ele não queria mais nada do que se apresentasse para ele. Aí, certo dia, isso quase na época do Natal, aí eu comecei a cantar para ele, nem existia ainda cantoterapia, nada, a nossa cantoterapia, eu nem conhecia o Gualtieri nessa época. E aí eu comecei a cantar para ele aquela música. Quero ver você não chorar, não olhar para trás, nem se arrepender do que faz. Eu comecei a cantar bem baixinho, sei lá o que me deu vontade de cantar essa música, acho que era porque era a época do Natal. De repente, esse menininho olha nos meus olhos, ele não olhava nos olhos de ninguém, nem da mãe. Assim, imagina a emoção que foi pra mim e o que eu senti. Assim, antigamente, porque isso aconteceu já há alguns anos, foi em 2010, olha isso, eu nunca esqueci dele. Antigamente contava chorando, assim, tipo, pra minha mãe, porque é muito emocionante, né? Ainda mais que eu sou apaixonada por criança, uma criança que não olha pra você, não olha pra ninguém. De repente ela olhar no teu olho, que você cantou uma música pra ela. Então eu acho que esse é um exemplo lindo e incrível de como que a música transforma a vida das pessoas. E essa intervenção foi no meu trabalho de psicoterapia infantil, mas hoje eu acho que a gente poderia dizer que esse seria um trabalho, assim, como se fosse o mesmo processo ou não sei, de musicoterapia, né? Sim, sem dúvida. De musicoterapia. Sem dúvida. A música ela abre caminhos, né, no nosso cérebro, ela integra o nosso cérebro, ela nos traz realmente lembranças de experiências que nós tivemos. E nesse aspecto da cantoterapia, que é o nosso caso, o ato de cantar, ele é mais intenso ainda, porque é a sua própria vibração fazendo o seu corpo vibrar. Então imagina você cantando coisas legais, né? Músicas boas, positivistas, músicas que trabalham bem a sua autoestima, não é? Porque o propósito desse trabalho realmente é te levar ao bem-estar, é trazer um bem-estar para você e fazer com que você também muitas vezes desbloqueie, não é, questões emocionais, questões daquilo que te impede muitas vezes de ser efetivamente uma pessoa feliz, né? Às vezes as pessoas elas têm uma série de coisas boas, né, diante delas, ao entorno delas, e dentro delas existe algo que as impede de ser efetivamente feliz, né? E muitas vezes a música é um caminho, então você encontrar essas chaves, né, e ir destrancando essas memórias, às vezes até memórias ruins que você precisa trabalhar, né, Lívia? Sim. Né? Aquela memória que, puxa, nossa, eu lembrei, com essa música eu lembrei de uma coisa, uma situação que eu tenho que trabalhar. Para quê? Para te proporcionar felicidade, para você poder se liberar. Então, trazer a memória que te faz feliz é muito importante, é claro, não é? Mas essa criança que a gente está abordando aqui, que está resgatando esse sagrado, tanto através do amar como Jesus amou, como referência, né? Como um avatar de luz, e Maria de Nazaré como a mãe, né? Desse menino, né? Que é um arquétipo de uma criança elevada, né, que também disse, né, deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Que pureza é essa que existia em nós enquanto crianças, que fazia com que a gente cantasse, que a gente brincasse com as canções, né? Você brincou de Passanel? Muito. Não tinha musiquinha no Passanel?
Nossa, brincava como que de era mesmo? roda. Eu nem lembro. Eu não lembro da música do Passanel, mas Nossa, as músicas de roda, né? E Acredito, várias eu não lembro como que era a música canções do Passanel. da infância que a gente vai também trazer Aí a nas gente foi próximas trazer assim, aulas. né? Passava o anel. Então, essas coisas que faziam bem para a gente na infância, que faziam com que a gente permanecesse nesse sagrado infantil, nessa pureza, é muito importante a gente trazer sempre à memória esses momentos, né? Então, por isso que a gente, com certeza, nas próximas aulas, a gente vai trabalhar só de as lembrar canções disso eu já tô infantis. sorrindo, então pra... A gente vai trabalhar algumas Gostoso. canções infantis nas próximas aulas, né? A gente vai gravar canções que fazem parte e que trabalham realmente essa criança, essa felicidade, essa coisa de brincar, de sorrir, de jogar, né? Então são coisas que fazem parte do mundo da criança, esse lúdico, e que é muito importante ser resgatado. Nesse caso, as duas alunas, elas trouxeram coisas que trouxeram o sagrado, que fizeram elas lembrar dessa comunhão com o sagrado. É importante a gente lembrar disso durante o dia, né? Em algum momento a gente separar, né, nosso momento, a nossa vida, né, e sem conotação religiosa, você parar e fazer uma meditação, respirar, né, que nem a gente vai fazer agora. Vamos respirar um pouquinho, né, fazer uma respiração profunda, né, e isso já te trazer uma possibilidade de interiorização, de acalmar, né, de se tranquilizar. Isso é muito importante para o ser humano. Independente da fé que a pessoa professa, independente da referência que ela tem. Aqui foi Jesus, mas existe aqueles que creem em Buda, em Krishna, em Maomé, não é isso? Né? Então existem várias referências que você pode resgatar, né? Você sabe que uma vez me deram um trabalho de canções infantis judaicas, uma mais linda que a outra, né? Que as crianças brincam, né? Nessa relação com Deus, né? Então você fala, puxa, dá para brincar nessa relação com Deus? Dá para brincar. Jesus também era criança, né? Isso é muito importante. Sim. E trabalhando o sentir, né, ao que se refere ao chakra Svadhisthana, é muito... Por que a gente fala o sentir do chakra Svadhisthana? Porque Svadhisthana é um centro de energia onde tem a função do sentir como função principal desse chakra, né? E a partir do momento que essa música fala muito do sentir, né? Sentir o que Jesus sentia, né? Sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Só esse trecho fala de 3 aspectos do chakra Svadhisthana, que é o sentir, a alegria, né? E se sentir feliz. E tem também outros aspectos, que é a criatividade, que é o seu prazer, né? O prazer de ouvir uma boa música, o prazer de cantar, o prazer de sentir a palavra de Deus, o prazer de sentir a letra dessa música. Então tá tudo relacionado. Sem dúvida, né? E só para terminar Maria, o raciocínio, essa música Maria de Nazaré, ela traz um resgate, também uma reflexão das mulheres como mães também, né? A gente falou da posição da criança, mas também tem a posição do ser mãe, né? No caso daquele exemplo que eu dei do pacientinho que eu tive há uns anos atrás do autismo, depois que eu percebi o que fazia ele olhar nos olhos, eu fui passar essa intervenção para a mãe, né? E era uma mãe que tinha um aspecto de uma certa frieza, porque ela era policial, olha isso, ela era policial, então ela já tinha toda uma conduta, uma seriedade, um jeito de ser, uma personalidade, mais daquela mulher guerreira, meio brutona, assim, tipo firme, né? E, poxa vida, e ter um filho autista que precisa de toda uma docilidade, um olhar mais atento e o desenvolver do sentir da própria mãe.
Então é bem interessante que depois a criança ela acabou indo fazendo outras intervenções, né, inclusive pedagógicas, mas a mãe veio fazer depois a terapia, porque ela percebeu a necessidade de trabalhar o sentir. Então estou colocando esse exemplo aqui porque é um exemplo, o exemplo desse caso que eu atendi cabe tanto ao que se refere à criança como à mãe, porque a mãe teve que procurar dentro dela desenvolver uma docilidade que ela não tinha, não é que não tinha, às vezes se perde, dependendo do cargo, da função que você exerce, né, no seu trabalho, você, às vezes fica um pouco difícil de separar, né, não, agora eu estou no meu papel de mãe, não, agora eu estou no meu papel de policial, agora eu estou no meu papel de outras funções lá que ela exercia, mas no caso, fica de reflexão para vocês que é importante esse resgate do sentir para o seu lar, para o seu cotidiano, ainda mais quando você vai ter um filho, né? Uma filha, o quanto que você precisa assumir esse papel da mãe, né? E a Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, né? Maria Santíssima, ela tem uma referência muito especial, porque ela é doce, ela é acolhedora, ela é protetora, ela tem uma representatividade que dá pra gente desenvolver em nós e resgatar isso, né, através da nossa busca interior, do nosso autoconhecimento, também por meio da canção. E quando ela é solicitada, essa maternidade, o fator realmente do arquétipo de uma menina, né, pura, ainda pura, com toda a pureza da infância ainda latente, né, sendo solicitada a ser mãe. O que a Lívia está, eu acho que também é interessante, né, na abordagem dela em relação a esse caso, é que nós às vezes, no decorrer da vida, vamos nos esquecendo dessa nossa pureza original, desse nosso sentir original, não é? E aí quando a gente vai se relacionar com os filhos, a gente tem que reaprender. Você tem que reaprender. Os papéis, né? né? Exatamente, porque o adulto ele é cobrado em vários aspectos. Só que aí, não só a mãe, mas o pai, mas assim, a mãe nesse caso, fundamentalmente, tem que tirar a farda e se revestir olha que do coisa manto maluca. da Nossa Senhora para ser mãe, porque senão ela não ia conseguir entender o filho dela. Tem que reaprender e isso muitas vezes é complicado, né? No dia a dia, o dia a dia nos cobra tanto, faz a gente repetir tanto a mesma ação, que a gente se torna o quê? Pessoas condicionadas, não é? E esse condicionamento, olha que coisa interessante, né? Quando esse condicionamento ele pode ser moldado ou começar a ser rompido, esse condicionamento negativo, ou muitas vezes obsessivo, ele começa a ser reavaliado, remoldado com músicas da infância. Olha que coisa bonita, de repente você começa a perceber, não, pera lá, eu não sou assim, eu estou assim. A minha essência está lá. É momentânea, né? Eu estou assim, eu preciso resgatar essa criança interior para efetivamente eu poder até me comunicar com o meu filho. Eu poder transmitir para ele aquela doçura que eu tive um dia. Aquele sentimento, não é? Aquela sensibilidade de me emocionar, não é? Que eu já tive um dia. Então Sim, isso é muito importante. Possível. A música traz essa oportunidade. Ela traz essa oportunidade para a gente. Sim, é maravilhoso você se permitir ao autoconhecimento, a mergulhar no seu mundo interno, a caminhar no seu deserto, é muito importante. É doloroso, eu não vou dizer para você que é tudo feliz, tudo bonzinho, porque não é, tá? No processo de autoconhecimento, você conhece a sombra, você conhece a luz, você conhece aspectos positivos, qualidades, virtudes, mas também muita coisa negativa, muita coisa a melhorar, se transformar. Só que muitas vezes a gente tem que tomar um certo cuidado, que no autoconhecimento, quando a gente começa a perceber o negativo, a gente tem uma tendência a projetar o negativo nas pessoas. A olhar o nosso próximo, a ver defeitos, a olhar as pessoas de uma outra maneira, né? Então são as projeções. Para que não ocorram as projeções, a gente tem que trazer sempre para nós. Poxa, por que eu estou incomodado com determinado aspecto de fulano? Por que determinada pessoa está mexendo comigo? O que isso, essa situação, essa pessoa está querendo me mostrar?
né? Será que eu tenho que aprender algo com essa situação? Será que existe algo em determinada pessoa que eu tenho que descobrir em mim que pode ser semelhante ou não, ou diferente, mas que essa diferença vai trazer uma relação de troca importante, né? De ideia, de conhecimento. Então é muito interessante isso, gente, a gente poder estar aberto ao outro, para que estejamos também abertos dentro de nós e vice-versa, né? A gente poder se permitir se abrir para se conhecer, né? E ter sempre o discernimento, né? O discernimento é muito importante, e para você ter discernimento real das coisas, você precisa estar no seu sagrado, né? Nunca perca o sagrado. Viu um aspecto negativo? Volta pro seu sagrado. Tá, vi isso, tal, tem que me rever, mas eu tenho a minha luz. Eu tenho meu Jesus Cristo, eu tenho minha Maria Santíssima, eu tenho Buda, Krishna, como o Gualtieri falou, como se fala, os orixás. Isso, os orixás. Né, os protetores espirituais, os ciganos espirituais. Enfim, gente, o arquétipo ou de proteção que ele represente, traga para você sempre como seu amuleto, né, como seu sagrado. E os anjos, né, tem também a linha de anjos, o anjo da guarda, né, muito importante, porque quando você se fortalece no seu anjo da guarda, mesmo que você viu algum aspecto negativo, se firma no seu anjo da guarda, porque é tudo ilusão. Deus é amor, Deus é bondade, Deus é perdão, Deus é misericórdia, Deus é alegria, e tudo isso nós temos em nós. No processo de que nós estamos aqui nessa vida, nessa existência, é transitório, é uma escola, onde dentro dessa escola há muitos desafios. E em meio a esses desafios, lembranças, reflexões, músicas, canções e coisas a serem superadas em nós, de nós com relação ao outro, de nós com relação a Deus e também as relações sociais, enfim, tudo isso para que sejamos pessoas mais humanas, humanidade. Você falou dos protetores, eu lembrei dos herês. Os herês são as crianças. E tem uma música que é assim, ela diz assim, olha, pra entender o herê, tem que tá moleque, o herê, tem que procurar alguém, ter a consciência leve. Olha que legal essa música, vamos lá? Pra entender o herê, tem que tá moleque, o herê, tem que procurar alguém, ter a consciência leve. Olha que frase legal, tem que tá moleque. A gente tem que tá criança para entender o herê, que é um ser criança, é um espírito criança. Olha que coisa linda. Eu acho, na minha opinião, né, que Jesus realmente se comunicava muito bem com eles, não é? Porque Jesus foi criança e devia se comunicar com consciência leve, obviamente, com esses herês.